O mundo pertence aos que dominam o próprio impulso. Os que reagem vivem sob o comando dos que esperam. Napoleon Hill. Há um momento silencioso, quase imperceptível, entre o que acontece com você e o que você escolhe fazer a seguir. É nesse espaço que os fracos desmoronam e os imbatíveis nascem, porque não é o mundo que molda você, é sua resposta ao mundo. E se você ainda acredita que reagir é sinônimo de força, então ainda está jogando no time dos impulsivos, daqueles que vivem dançando conforme a música, sem jamais escrever sua própria partitura. Reagir é fácil. Reagir é o instinto do animal ferido. Reagir é o caminho da maioria. Mas o que é raro, e portanto valioso, é manter-se firme diante do caos. Não porque você é indiferente, mas porque você é imperturbável. Quando Napoleon Hill escreveu sobre o poder do pensamento dominante, ele não estava apenas falando de metas ou afirmações. Ele estava apontando para o centro do seu ser, para aquela parte de você que, mesmo quando tudo ao redor colapsa, permanece em silêncio, inquebrável. Não porque não sente, mas porque sabe escolher onde colocar sua energia. Pense em Gandhi. Em frente a um império que esmagava povos como se fossem poeira, ele respondeu com o que parecia fraqueza: silêncio, não violência, firmeza. Mas foi esse não reagir, esse domínio absoluto de si mesmo, que desmantelou um império. Porque o autocontrole é a forma mais pura de poder. Você pode dominar mercados, multidões e métricas. Mas se não dominar a si mesmo, é escravo do próximo gatilho. Qualquer olhar torto, qualquer palavra atravessada, qualquer atraso, qualquer crítica, e você explode. Ou se fecha, ou revida. E nesse exato momento, entregou o controle do seu mundo interno ao mundo externo. Abriu mão do seu trono para se arrastar nos campos emocionais de quem mal conhece sua história. Ser imbatível não é ser invencível. É saber perder sem se perder. É ver o ataque e não permitir que ele toque sua essência. É ouvir o não, o julgamento, a traição e ainda assim continuar. Não por orgulho, mas por clareza. Clareza. Essa é a lâmina que corta os grilhões da reação. Porque quando você sabe quem é, o que quer e para onde está indo, nada lá fora tem poder sobre você. Nenhuma ofensa entra. Nenhum desvio seduz. Nenhuma distração tem brilho suficiente. Porque seu foco se tornou sua fortaleza. Mas para chegar a esse lugar, você precisa primeiro fazer as pazes com o silêncio. O silêncio da rejeição. O silêncio da espera. O silêncio das portas que não se abrem. Porque nesse silêncio, você ouve algo que a maioria evita. A sua própria voz. E ela não grita. Ela sussurra. E por isso, você precisa estar quieto por dentro para ouvi-la. Veja o exemplo de Henry Ford. Quando todos diziam que ele estava louco por querer criar um carro acessível às massas, ele não reagiu com gritos ou justificativas. Ele construiu, em silêncio. Ignorou o barulho da crítica e respondeu com a ação silenciosa da consistência. E foi essa ausência de reação emocional que permitiu a ele romper com o impossível. O mesmo com Lincoln, que foi zombado, derrotado, ignorado, e nunca permitiu que essas derrotas moldassem sua identidade. Cada vez que ele era desacreditado, ele simplesmente observava, aprendia e avançava, sem explodir, sem retaliar, porque ele já havia vencido a guerra mais importante, a que acontecia dentro dele. Você quer saber por que tantas pessoas fracassam no meio do caminho? Porque não sabem lidar com o desconforto sem precisar descontar em alguém. Não sabem perder sem culpar o mundo. Não sabem esperar sem duvidar de si. São reféns da urgência de reagir. Mas toda vez que você reage, você se afasta do seu centro. E toda vez que você se afasta do seu centro, você se torna vulnerável ao jogo emocional do mundo. Aquele que aprende a não reagir não é frio, é livre. Ele escolhe com precisão o momento de agir. Não vive correndo atrás de aprovação. Não se arrasta em busca de vingança. Ele observa, ele entende. Ele perdoa, mas não esquece, porque aprendeu que o tempo responde melhor do que qualquer impulso. E quando você começa a operar nesse lugar, você muda de frequência. As mesmas provocações que te derrubariam no passado, agora são apenas sinais do quanto você evoluiu.
Os mesmos medos que te paralisavam agora são degraus sob seus pés. As mesmas críticas que antes te inflamavam agora são apenas ruídos à distância. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um treino, um recondicionamento mental. A cada dia em que você escolhe o silêncio ao invés do impulso, você fortalece seu músculo da maestria. A cada vez que você segura a resposta automática e respira fundo, você constrói mais um tijolo da sua invulnerabilidade emocional. E aos poucos, algo mágico acontece. O mundo para de te provocar, porque o universo só repete a lição até que você aprenda. E quando você para de reagir, você sinaliza: eu já entendi. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de encontrar a fórmula da lâmpada elétrica. Alguém comum teria se revoltado, amaldiçoado, desistido. Mas Edison não reagia. Ele observava. Ele chamava cada fracasso de mais uma maneira que não funciona. E é esse tipo de mentalidade que constrói legados. Não é sobre ser passivo, é sobre ser poderoso o suficiente para não desperdiçar sua energia com o que não importa. É sobre escolher suas batalhas. E, principalmente, é sobre entender que a maior batalha acontece em silêncio, dentro de você. Não é a tempestade que derruba o navio, mas a água que entra. E reagir é abrir as portas para a tempestade entrar. Ser imbatível, portanto, é ser selado por dentro. É viver como aquele que caminha no fogo, mas não se queima. Atravessa a tormenta com o olhar fixo na visão. Não porque a dor não existe, mas porque a missão é maior do que qualquer distração. Você quer respeito? Pare de reagir como quem implora. Você quer ser ouvido? Aprenda a calar quando todos gritam. Você quer grandeza? Desenvolva a força para ignorar o que não te constrói. Você quer ser imbatível? Domine a si mesmo a ponto de ninguém mais conseguir te tirar do seu eixo. É nesse lugar que os líderes nascem. Não no palco, mas no silêncio. Não sob os holofotes, mas nos bastidores da própria alma. Porque quem domina o próprio coração, comanda o mundo. Ser imbatível não é sobre invencibilidade, é sobre consciência. É sobre saber que você tem o poder de escolher, mesmo quando tudo à sua volta exige uma reação automática. É quando você percebe que o mundo vai continuar tentando te provocar, mas você já não precisa mais responder, porque você transcendeu. Se você chegou até aqui, comente: imbatível. Assim eu saberei que você já começou a dominar a si mesmo. Transcender é diferente de resistir. Resistir é ainda estar lutando. Transcender é ver a provocação como um eco distante de uma versão sua que já não existe mais. Você não precisa mais se defender, porque você sabe quem é. Você não precisa mais se justificar, porque sua vida se tornou a própria resposta. Napoleon Hill dizia que o homem que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade. E por mais que essa frase tenha sido repetida à exaustão, quase ninguém entendeu o que isso realmente significa. Dominar a si mesmo é uma guerra que ninguém aplaude. É o tipo de vitória silenciosa que acontece enquanto o mundo está distraído julgando aparências. Porque o verdadeiro poder não se exibe, ele se percebe. Pessoas comuns agem no impulso, vivem em um ciclo interminável de reação, defesa, confronto, medo e mais reação. Mas os mestres da mente, os que criam impérios, os que transformam vidas, os que movem gerações, eles sabem esperar, eles sabem observar, eles sabem escolher o momento exato. E mais ainda, sabem quando o silêncio tem mais impacto do que qualquer discurso. Veja Andrew Carnegie. Ele não se tornaria o homem mais rico de seu tempo se tivesse reagido a cada crítica, a cada resistência, a cada obstáculo. Ele escolheu criar. Escolheu o foco. Escolheu cultivar um estado interno de tal clareza que nenhuma turbulência externa poderia detê-lo. Carnegie sabia o que a maioria esquece, que a reação é sempre emocional, e a emoção é volátil. Mas o propósito é eterno. Você pode até vencer uma discussão, pode gritar mais alto, pode provar que está certo, mas isso não te torna imbatível. Isso apenas te torna mais um. Ser imbatível é ter domínio sobre si mesmo, em um mundo que o tempo inteiro quer ditar como você deve se sentir.
É manter o controle emocional quando tudo à sua volta está fora de controle. Pessoas grandes não se medem pela força com que reagem, mas pela sabedoria com que respondem. A diferença entre reação e resposta é que uma é instintiva, a outra é intencional. E o que separa os fracos dos gigantes é justamente essa escolha. Reagir é ser escravo do ambiente. Responder é ser mestre de si mesmo. Você já parou para pensar quantas vezes perdeu energia com brigas desnecessárias? Quantas vezes gastou dias inteiros remoendo palavras que nem deveriam ter entrado em você? Quantos projetos? Quantas oportunidades? Quantos sonhos você adiou simplesmente porque se perdeu em batalhas emocionais que não significavam nada no longo prazo? O homem imbatível é aquele que olha para essas armadilhas com serenidade. Ele não ignora a dor, mas também não a alimenta. Ele sente, aprende e segue, porque sua bússola está ajustada à visão, não à emoção passageira. E aqui entra um dos pontos mais negligenciados por quem busca grandeza: disciplina emocional. Você treina o corpo, treina sua mente com livros, treina sua carreira com cursos. Mas quantas vezes você treinou o seu estado interno? Quantas vezes respirou fundo ao invés de gritar? Quantas vezes permaneceu em paz quando tudo em você queria explodir? A disciplina emocional é a arma secreta dos imbatíveis, porque ela te permite continuar construindo mesmo quando os outros estão distraídos, destruindo. E acredite, enquanto o mundo estiver preocupado em reagir, você estará ganhando território na quietude. Um território que não se vê com os olhos, mas se sente no impacto da sua presença. É esse tipo de poder que muda tudo, que muda empresas, relacionamentos, decisões, rumos inteiros de vida. Porque o homem que não reage, vê. E quem vê com clareza tem vantagem em qualquer batalha. A emoção turva. A visão liberta. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Você acha que ele gritou com o chefe e se revoltou contra o mundo? Não. Ele ouviu, ele processou e depois criou um dos maiores impérios de imaginação da história. Ele entendeu que a melhor resposta é a construção silenciosa de algo que ninguém jamais poderá tirar de você: sua visão materializada. Não reagir não significa ser apático, significa ser estratégico. Significa guardar sua energia como um rei guarda suas riquezas. Significa saber que nem todo confronto merece a sua presença, que nem todo ataque merece sua atenção, que nem todo convite à guerra é digno da sua espada. Quando você alcança esse nível de maturidade emocional, você se move como um jogador de xadrez, não como um peão. Cada passo é pensado, cada escolha é medida. Você não corre, você avança com propósito. E por isso, o mundo começa a se ajustar à sua frequência, porque há algo profundamente magnético naqueles que não se abalam. É como se o universo dissesse: ele está pronto, pronto para mais, pronto para liderar, pronto para carregar responsabilidades que os reativos jamais conseguiriam sustentar. E quando isso acontece, você não precisa mais buscar validação. Você se torna a validação. Sua presença fala, seu silêncio pesa, sua constância ensina e sua ausência é sentida. Mas tudo começa com uma escolha. Uma escolha simples, mas revolucionária. Não reagir. Não reagir ao medo. Não reagir à crítica. Não reagir ao elogio vazio. Não reagir à provocação. Não reagir à pressa dos outros. Não reagir à dúvida alheia. Não reagir ao que não te pertence. Porque quando você para de reagir, você começa a construir. E quando você começa a construir com consistência, o mundo não tem outra opção a não ser se curvar diante da sua obra. A maioria das pessoas vive como se estivesse em uma arena, esperando o próximo golpe do mundo para então decidir o que fazer. Mas você não nasceu para reagir ao mundo. Você nasceu para influenciá-lo, para moldá-lo com a força invisível da sua mente bem dirigida, com o foco inabalável de alguém que sabe para onde está indo e se recusa a ser desviado. Quando você para de reagir, você ativa o seu poder criador, porque toda vez que você reage, você está no modo sobrevivência. Mas quando você silencia, observa e age com intenção, você entra no modo criação.
E esse é o segredo que os grandes sempre souberam. A realidade se curva diante daquele que domina sua própria vibração. Você já reparou que os maiores visionários da história sempre foram vistos como estranhos? Como silenciosos? Como pessoas que não se importavam com a opinião dos outros? Isso não era arrogância, era clareza. Eles estavam em outro plano. Estavam trabalhando por dentro, enquanto o mundo gritava por fora. Pense em Nikola Tesla. Enquanto todos estavam preocupados com guerras, intrigas e vaidades, ele estava sentado com o invisível. Estava escutando frequências que ninguém mais escutava. Estava criando a realidade de um século que ainda nem havia chegado. E por quê? Porque ele não reagia. Ele acessava. E é isso que você precisa entender. Quando você não reage, você acessa. Acessa ideias. Acessa clareza. Acessa estratégias. Acessa sua força. Acessa sua intuição. Essa inteligência superior que nunca grita, mas sempre guia. Só que ela só pode se manifestar quando a sua mente está limpa de ruído. E o que é o ruído? É tudo aquilo que tenta te arrancar do seu centro. São as críticas, os comentários, os atrasos, os erros, os julgamentos, os medos, os conflitos, todos querendo uma coisa só: sua reação. Porque é na sua reação que você entrega o controle da sua mente. É ali que você perde o jogo. Mas quando você se recusa a entregar esse poder, algo muda. O tempo começa a jogar ao seu favor, porque agora você não está mais pulando de emoção em emoção. Você está criando espaço, espaço para perceber, para ajustar, para agir com precisão, para crescer. E esse crescimento muitas vezes é invisível. Ele não aparece em likes, em elogios, em reconhecimento imediato, mas ele se instala profundamente em você. E lá dentro, longe dos olhos do mundo, começa a nascer algo raro: a autoridade interna. A autoridade interna é o que separa líderes de seguidores. Ela é silenciosa, mas firme. Ela não precisa ser declarada. Ela é sentida. Você entra em um lugar e sua postura já fala. Sua presença já comunica. Sua energia já instrui. Porque você se tornou alguém que não vive para reagir, mas para influenciar pela coerência. E aqui está o ponto onde a maioria falha. Eles querem mudar o mundo, mas não conseguem nem mudar sua reação quando são contrariados. Querem comandar empresas, mas não controlam o próprio humor. Querem riqueza, mas vivem reagindo com escassez. Querem abundância, mas se ofendem com qualquer não. E é por isso que a riqueza verdadeira começa na mente. Não com afirmações vazias, não com fórmulas mágicas, mas com autodomínio emocional absoluto. Porque quem não controla suas reações, gasta sua energia com o que não importa. E quem gasta energia com o que não importa, não tem combustível para construir nada grandioso. Você quer ver um exemplo real disso? Olhe para os grandes investidores, os que realmente criaram fortuna. Eles não investem por emoção. Eles não compram na euforia. Eles não vendem no pânico. Eles observam. Eles estudam. Eles esperam. Eles atuam quando todos perdem o controle. E é por isso que enriquecem, porque não reagem. Eles dominam o próprio sistema nervoso antes de dominar os sistemas financeiros. Isso vale para tudo. Para os seus relacionamentos, para sua carreira, para sua saúde, para sua paz. Quanto mais você reage, mais você se distancia do que é essencial. E quanto mais você se alinha com o essencial, mais o supérfluo desaparece da sua vida, inclusive pessoas. E aqui, talvez você sinta dor, porque não reagir também significa soltar. Soltar a necessidade de estar certo, soltar a vontade de convencer, soltar quem não entende sua jornada, soltar o desejo de aprovação. E soltar dói. Dói porque o ego é alimentado por reações. Mas quando você solta, você liberta. Você se liberta da necessidade de vencer todas as batalhas para ganhar a guerra. Você se liberta do vício emocional de estar sempre em alerta. Você se liberta da armadilha de viver em função do que os outros pensam. E só nesse estado, você começa a viver de verdade. Viver com propósito. Viver com direção. Viver com presença. Viver com firmeza. Viver com paz. Não paz passiva, mas a paz dos guerreiros que já venceram por dentro.
Aquela paz que assusta, porque não se abala com nada. Aquela paz que atrai o que é verdadeiro e repele o que é ruído. E então, o mundo começa a se transformar ao seu redor. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. E agora você percebe que os mesmos desafios continuam, mas eles não te movem mais. Os mesmos convites ao drama continuam, mas você não atende mais. As mesmas provocações existem, mas você se tornou inalcançável por elas. Esse é o segredo dos imbatíveis. Eles não vivem sem dor, mas aprenderam a não alimentar o que não os fortalece. Eles não vivem sem medo, mas decidiram não reagir a ele. Eles não vivem sem problemas, mas não deixam que esses problemas entrem na casa de sua mente. Você é essa casa. Sua mente é o seu templo. Sua atenção é sua moeda. Onde você investe sua atenção, ali floresce sua realidade. Se você a entrega para a raiva, o ressentimento e a reatividade, colherá caos. Mas se você investir sua atenção na construção silenciosa, colherá autoridade, respeito e prosperidade. E essa colheita não depende da sorte. Depende da sua capacidade de ficar em silêncio quando o mundo grita, de ficar firme quando o mundo tenta te desviar, de permanecer com os olhos fixos no que ninguém vê, mas você já sente. Porque isso é fé. Fé não é acreditar quando tudo vai bem. Fé é agir como se já estivesse feito, mesmo quando nada ao seu redor confirma. E essa fé, quando é somada ao autodomínio, se torna invencível. Se torna o ponto onde o impossível começa a se curvar. E o mundo, que antes te testava, começa a te respeitar. E talvez agora você compreenda. Ser imbatível nunca foi sobre parecer forte. Foi sempre sobre estar desperto. Desperto para si. Desperto para o que realmente importa. Desperto para o fato de que o mundo é um teste constante e que cada provocação é apenas uma pergunta disfarçada. Você já está pronto? Ou ainda precisa reagir? Cada vez que você resiste ao impulso de provar algo, você prova algo maior para si mesmo. Cada vez que você escolhe o silêncio com intenção, ao invés da reação por impulso, você sobe um degrau invisível na escada da maestria. Cada vez que você se recusa a ser dominado por emoções passageiras, você dá um passo firme em direção a uma vida que ninguém pode tirar de você. E quando isso se torna o seu padrão, você se transforma. Você deixa de ser um prisioneiro das circunstâncias para se tornar um arquiteto de realidades. Você deixa de ser mais um, para se tornar alguém que o mundo inteiro sente quando entra. Não por gritar, mas por não precisar. Porque o verdadeiro poder não é barulhento. O verdadeiro poder não precisa se provar. O verdadeiro poder é calmo, é estável, é frio como uma lâmina afiada. E é por isso que ele corta onde os outros apenas se debatem. Napoleon Hill não ensinou sobre sucesso para agradar o ego de ninguém. Ele ensinou para que você entendesse que tudo o que você busca lá fora já existe dentro. E que o único obstáculo entre você e o que deseja é a sua própria reação às coisas que te incomodam. Quando você aprender a não reagir, você não se tornará indiferente. Você se tornará inevitável, porque o mundo não pode deter um homem que domina sua mente. Porque ninguém pode manipular alguém que não reage. Porque nada pode parar aquele que permanece em pé, mesmo quando tudo o empurra para o chão. E quando esse dia chegar, quando você for testado novamente, respire, sorria por dentro e lembre-se, imbatível não é quem nunca cai, é quem aprendeu a não reagir e por isso nunca perde o que realmente importa. Você já não é mais um espectador da vida, você é o autor e a próxima página está em branco. Escreva como quem já venceu por dentro e o mundo, mais cedo ou mais tarde, vai te reconhecer como tal. Silencie o ruído, domine o impulso, construa no invisível e caminhe como quem já sabe. Ninguém pode parar o que é inabalável por dentro.